Vem chegando, torcida colorada, bora falar do Internacional aqui nesse vídeo que tá de olho em 3 zagueiros. Será que o Colorado ouviu a sua torcida de que precisamos reforçar o sistema defensivo? Vamos falar sobre isso porque um deles joga na Série A, foi revelado pelo Grêmio, olha só, e os outros dois estão disputando a final do Paulistão. Será que são bons nomes? Como é que o Internacional vai contratar estes atletas? Vamos falar sobre tudo isso neste conteúdo, que vai te trazer também sobre uma nova informação referente a um transfer ban sofrido pelo Internacional. De novo, que situação complicadíssima. Vamos entender o que está acontecendo nos bastidores do Beira-Rio, do CT Parque Gigante, para que a gente saiba bem o que está rolando por lá e por que o Internacional sofreu esse transfer ban e como é que está funcionando aí essas tratativas com esses nomes que vamos saber mais sobre neste conteúdo, que tem a força de KTO. KTO.bet.br, jogue com responsabilidade, jogo proibido para menores de 18 anos. Final de semana de finais dos estaduais, mas também tem o Campeonato Espanhol. Celta de Vigo e Real Madrid estão jogando nesse momento que eu gravo o vídeo. Amanhã tem também Barcelona contra o Atlético Bilbao, lá na casa do Atlético Bilbao. É um duelo em que realmente o favorito acaba se tornando o Barcelona. As odds para a vitória do Barça estão bem baixas, estão mais altas ali para o Atlético Bilbao. Para um empate também, 4,30. Enfim, tem outras partidas para você brincar. Repito, brincar, se divertir. KTO é para dar mais emoção ao jogo. Então nada de fazer loucura. É 5, 10, 15 pilinha para que vocês se divirtam e acompanhem ainda mais o futebol por outro olhar. O olhar da diversão, o olhar da emoção trazido por KTO, kto.bet.br. Jogue com responsabilidade, jogo proibido para menores de 18 anos. Sem muita enrolação, partiu para as nossas pautas, os nossos tópicos, porque o Inter, de acordo com o colega Simon Bianchini de EZH, tá um calor danado, eu tô quase perdendo o ar aqui gravando. O Internacional procurou o Cruzeiro para sondar a situação do João Marcelo, zagueiro de 25 anos, que atua preferencialmente pelo lado esquerdo e foi revelado na base do Grêmio. Ele que também passou por Tombense de Minas Gerais, teve uma passagem pelo futebol europeu no Porto de Portugal e chegou ao Cruzeiro em 2023. Em 2026 tem 10 partidas com o Tite, sendo 6 como titular, tá certo? O jogador já foi monitorado antes da abertura da temporada, vamos falar sobre essa situação rapidamente também, e a negociação com ele poderá avançar em breve. Nesse momento o foco é claro, a final do Gauchão. Depois que passar esse jogo, o Inter vai avançar na contratação de mais um reforço. E o João Marcelo, como eu disse, já esteve na pauta do Internacional, porque o Cruzeiro teria sinalizado com uma proposta de trocas de jogadores, Vitão indo para lá e o João Marcelo junto do Japa desembarcando ao Beira-Rio. E na época 2 versões vazaram. A primeira delas foi que o atleta não quis vir para o Beira-Rio, priorizando uma ida para a Europa, mas o próprio João Marcelo desmentiu essa versão numa entrevista no começo de janeiro. Ele dizendo aqui, abre aspas, a negociação eu vi muita coisa, muitas delas não aconteceram, mas a minha cabeça sempre esteve no Cruzeiro. Não recebi nenhum tipo de oferta, estava treinando nas férias para chegar bem e ajudar o Cruzeiro. E a outra versão, trazida pelo agente Eduardo Uran, do João Marcelo, em entrevista à Rádio Tatiaia, alegou que o Inter não avançou nas tratativas. Procurado pela Zero Hora, os dirigentes colorados, o Inter via seus dirigentes colorados, disse que o foco está no Grenal e não confirmaram acerto com João Marcelo. A meta admitida apenas é trazer um zagueiro com bagagem para disputar a titularidade com o treinador Paulo Pesolano. Tá certo? E o modelo estudado seria uma liberação em definitivo, porque o João Marcelo tem duração, o contrato do João Marcelo vai até o final de 2028 e o Inter tem interesse em contratar esse jogador em definitivo, não por empréstimo, tá certo? Então, o Inter sob as situações aí, as condições de uma investida ao João Marcelo e após a final do Gauchão deve avançar nesta negociação. E, falando em zagueiros, o colega Jason Lisboa de GZH trouxe a informação de que o Inter fez a consulta por uma dupla de zaga que está
na final do Paulistão. E essa dupla é aquela formada por Dantas e Patrick, do Novo Horizontino, tendo aí as suas informações dessa dupla aí, do interesse do Inter no Dantas e no Patrick, sendo trazidas pelo Vaga também num dos conteúdos anteriores aqui no canal. E o que acontece? O Patrick é canhoto, tem 26 anos, o Dantas tem 21 e atua pelo lado direito da defesa, enquanto o Patrick atua pelo lado esquerdo. Até o Patrick tem 1,83, o Dantas, eu vou pegar aqui a altura dele também, para trazer para vocês. Dantas Novo Horizontino. Confesso para vocês que eu não estou acompanhando, eu não acompanhei o primeiro jogo da final do Paulistão. O Dantas tem 21 anos, como eu falei, nascido em 2004, e ele tem 1,89 de altura. É bem alto esse jogador, é bem alto, é, digamos que, uma promessa ainda, um atleta bem jovem, e por ser um atleta mais jovem, acaba elevando um pouquinho mais o seu valor. Porque o que acontece? O Inter ouviu do clube do interior de São Paulo que para levar o Dantas para cá, só por uma saída em definitiva, teria que pagar por ele. O valor pedido pelo Novo Horizontino é de 3 milhões de dólares, cerca de 15 milhões de reais. No entanto, isso daí acaba dificultando um acordo para o Internacional. O mesmo se aplica ao zagueiro Patrick. Valores e contratação em definitivo são considerados altos, mas com a possibilidade de um formato de negócio que caiba no bolso do clube, o Inter poderia negociar sua vinda para Porto Alegre. Ou seja, o Inter, para contratar esse jogador, teria que fazer a negociação de forma parcelada. Lembrando que até o próximo dia 27 de março, os dirigentes do Inter trabalham para colocar mais reforços à disposição de Paulo Pesolano. Ao menos um zagueiro deverá desembarcar no Beira-Rio, trazendo aqui a informação do colega Jason Lisboa, de GZH. O que vocês acham desses nomes? João Marcelo, Dantas, Patrick, acham que seriam bons reforços? Ou um deles, né, como traz aqui o Jason, ao menos um zagueiro deverá desembarcar no Beira-Rio. Qual desses três vocês escolheriam para contratar? Deixem aqui nos comentários que eu quero saber. Encaminhando o nosso vídeo para o final, vamos trazer a informação da tarde desta sexta-feira, que dá conta de que o Inter sofreu um transfer ban. O Clube Gaúcho foi acionado pelo Krasnodar da Rússia por conta da falta de pagamento pela contratação do Wanderson, que hoje está no Cruzeiro. Olha só, quem diria, essa negociação ocorreu lá em 2022, né, por empréstimo primeiro, depois por compra em 2023, e o Inter fez uma negociação com parcelas, eram de 6 parcelas semestrais de 750 mil euros, equivalentes a 4 milhões e 100 mil reais. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, recebemos um comunicado do Internacional sobre essa situação envolvendo o transfer ban do Krasnodar da Rússia. Aqui a nota divulgada pelo Internacional. Vou ler para vocês. Em relação ao transfer ban recentemente noticiado, o Sport Clube Internacional informa que efetuou em 9 de dezembro de 2025 o pagamento da parcela referente à transferência do atleta Wanderson junto ao Krasnodar, utilizando os dados bancários constantes no contrato firmado entre as partes. Em razão das restrições bancárias internacionais decorrentes da guerra entre Rússia e Ucrânia, a remessa acabou sendo devolvida à conta do clube. Desde então, o Internacional mantém contato com o Krasnodar para encontrar uma solução que permita a conclusão do pagamento, respeitando as condições regulatórias e as sanções atualmente vigentes. Diante desse cenário excepcional, que envolve limitações operacionais relacionadas ao clube russo, a expectativa é de que a situação seja resolvida nas próximas semanas, com a regularização da demanda disciplinar atualmente em tramitação na FIFA. Ou seja, o Inter aqui no seu comunicado diz que fez o pagamento da parcela, mas por conta dessa situação toda complicadíssima dos países, dos times que estão nos países que estão em guerra, Rússia e Ucrânia, o pagamento acabou sendo devolvido e o Inter está tentando, de todas as formas, efetuar o pagamento da parcela. Tá certo? Informação aqui só para eu não esquecer daí do transfer ban, que está comprovado mesmo, está no site da FIFA ali o registro desse transfer ban internacional.
Aqui informação do Rodrigo Fragoso da TNT Sports. E momentaneamente, o que acontece? O Inter ele até pode contratar jogadores, contudo impede que eles sejam registrados na CBF até o pagamento da dívida ser feito. Então, o Internacional já avisou aqui, está tentando, tem o valor em mãos, tem o valor da parcela, mas precisa resolver essas situações aí burocráticas que são um pouquinho difíceis por conta desse conflito aí, dessa guerra na Rússia, entre Rússia e Ucrânia. Tá certo? Pessoal, vou ficando por aqui. Um bom final de semana para todos nós e, é claro, uma boa decisão com resultado positivo para conseguirmos o bi do Gauchão em 2026. Aquele abraço, fui!